Bom, pessoal, concluindo o nosso primeiro bimestre, né? Eu sei que a gente já está oficialmente no segundo, mas ficou esse final do primeiro reinado, do segundo reinado para a gente ver. Então a aula de hoje é sobre a Guerra do Paraguai, a próxima aula é sobre a Proclamação da República, e quando a gente concluir aí o século XIX e iniciar o século XX, aí eu vou entrar na Primeira Guerra Mundial. Lembrando que a gente já viu em sala o imperialismo, a unificação do Estado alemão, italiano, então a Guerra Franco-Prussiana. Então, o nosso próximo assunto, depois da proclamação da República, que vai ser semana que vem, vai ser a Primeira Guerra. Bom, antes da gente ver a Guerra do Paraguai, eu acho interessante que a gente dê uma visitada aí no início do século XIX, 1825, né, se não me engano, sobre a Guerra da Cisplatina, né, que também faz parte da nossa história, é bom que a gente conheça. Eu vou dar uma visita muito prévia, muito curta, para a gente dar continuidade ao conteúdo, ok? A província Cisplatina, que atualmente é o Paraguai, o Uruguai, desculpa, vocês estão vendo aí o espaço verde embaixo, era um território que pertencia ao governo português, né? Assim como o Brasil ele pertencia ao governo português, e ficou conhecido como Colônia Sacramento, né? Porém, esse território foi em seguida colonizado pela Espanha. Então, a Espanha colocou toda a sua cultura, idioma. Ela ficou, a colônia Sacramento, né, ela ficou quase como um, um anexo, né, da Espanha, devido à cultura. Então, o Napoleão invade, no período de expansão, né, napoleônica, ele invade a Europa, e a corte portuguesa vem para o Brasil, como vocês já sabem, né, em 1822. 1808, perdão. 1808. Quando o rei chega aqui e percebe que, assim como Napoleão invadiu a Espanha, ele pode usar essa província cisplatina para adentrar o Brasil também, o governo retoma esse espaço, né? Então, essa colônia de Sacramento fica anexada ao Brasil, ao governo português, como um estado, né? Como é chamada de província cisplatina. Por isso, a guerra que a gente chama, né, Guerra Cisplatina. Então, o que acontece? A Argentina, com interesse do território, de expulsar os brasileiros da lei e de anexar a província cisplatina ao território deles, eles começam a incitar os uruguaios, né, a, a ficar independente, né, a entrar em combate. Até porque dentro da própria proposta da Argentina, é que se houvesse algum embate, o exército argentino entraria em acordo e entraria contra os brasileiros, né? Os portugueses. Então, eu não vou abordar como foi os combates, porque não cabe aqui no que eu estou querendo, né? Que é um resumo prévio. Basta vocês saberem que a maioria desses combates foram vencidos pelos argentinos, né? Mas acabou que nenhum dos dois países estava ganhando, por questão de imposto que estavam tendo que cobrar da população, por questão de perda de vidas. O prêmio não era essas coisas, né? O território era pequeno, não tinha um clima agradável para a plantação do que o Brasil estava sobrevivendo naquele período. Então, os países estavam despreparados, basicamente isso, para essa guerra, né? A Inglaterra, vendo esse processo, ela entra para intervir. Ela acaba com a guerra, faz os dois países, a Argentina e o Brasil, assinarem um tratado de paz, e a Cisplatina se torna um local independente, um país. Então se tornou a República do Uruguai, como é até hoje. Então, a Guerra da Cisplatina foi isso. Antes da gente começar evento por evento do que aconteceu na Terra, vamos fazer aí um apanhado geral. Primeiro, vocês devem estar achando estranho esse nome, né, que tem aí Guerra Guazul, mas é a forma como essa guerra ficou conhecida no Paraguai, né?
Aqui no Brasil a gente tem como guerra do Paraguai, né? Mas lá eles chamam de Guerra Guazú, que em tradução seria Grande Guerra, uma coisa do tipo. E de fato foi grande, considerando que ela foi a maior guerra da América do Sul, né? Da nossa parte aqui do continente, gerando aí cerca de 450 mil mortes, né? Do Brasil, 139 mil soldados participaram, e isso é um número muito, muito grande, considerando que naquele período o Brasil só tinha 9 milhões de habitantes, né? Então, para um quadro de 9 milhões de habitantes apenas, 139 mil soldados é realmente muita coisa. Nós tivemos aí a Argentina envolvida. Mais da metade dos soldados dela morreu. Se eu não me engano, 10 mil civis. Não coloquei a informação aí embaixo porque não é certa, né, comprovada, mas é algo em torno disso. O Paraguai, que perdeu a guerra, né, um spoiler aí, o Paraguai que perdeu a guerra foi o que teve o pior resultado disso, teve 75% da população masculina morta, perda de hospitais. Ele entrou numa fase muito, muito ruim que a gente vai ver daqui a pouco. Devido a essa guerra, quando a guerra entrou no solo do Paraguai, né? Então, nós tivemos aí mortes não só por combates, mas também por doenças, né? Então, por que a Guerra da Tríplice Aliança, né? Essa é a forma como a guerra é chamada na Argentina e no Uruguai. Então, aqui no Brasil é a Guerra do Paraguai, no Paraguai, Guerra Guazú, e na Argentina e Uruguai, Guerra da Tríplice Aliança. A gente entende já por quê, né? Mas primeiro vamos ver um pouquinho do contexto, de como era a situação aí no início antes do conflito, para a gente entender o porquê desse temperamento aí hostil entre o Brasil e o Paraguai, né? E os outros países envolvidos, é claro. A primeira coisa que a gente precisa entender é que naquele período, no início do século XIX, a gente não tinha fronteira delimitada. A gente sabia, é claro, o que é Paraguai, o que é Argentina e o que é Brasil, por exemplo. Mas a fronteira entre esses países não era bem organizada como a gente tem hoje uma noção de quase de linha, de tão delimitado que é o território. Então, isso causava desconforto, principalmente pela questão dos rios que cortavam essa região. Vocês estão vendo aí o Rio Paraná, né, nessa linha azul aí no mapa aí embaixo, que ele está no Brasil, nasce no Brasil, passa pelo Paraguai, passa pela Argentina e deságua aí entre o Uruguai e a Argentina. E isso causava assim grande confusão assim no sentido do acesso a esse rio, né? Porque as estradas hídricas, pessoal, eram coisas extremamente valiosas para esse território. Por quê? Partes aí do Brasil, Minas Gerais, eram, digamos que ainda estavam por ser desbravadas, né? Então, por solo, para você chegar até ela, era muito complicado. Tinha muito mato, não tinha estrada direito ainda. Os rios acabavam sendo uma coisa mais valiosa, né? Mais econômica. Você tem aí o Paraguai, que ele não tem acesso ao oceano, né? Que ele não tem litoral. Então esse rio acabava sendo também de grande importância para eles, porque eles conseguiam comercializar por aí. E também a Argentina, né, que também usava esse rio. Então, quando o Uruguai esteve em guerra, estava em uma guerra civil por causa de dois partidos políticos, os brasileiros, né, que eram 33% da população, com a ajuda do Estado já brasileiro, eles estavam intervindo militarmente nesse combate, né, desses dois partidos. Então, quando o Paraguai, que também tem interesse no Uruguai, por que o interesse? Porque era por ali que ele conseguia comercializar com o exterior. Então, o partido que estivesse no governo ali, se ele fosse amigo, né, do Paraguai, era bem mais simples de ele conseguir manter esse acesso ao rio. Quando o Brasil
começa a intervir nessa conflito interno, o Paraguai se sente ofendido e captura navios brasileiros, né? Ele captura a população que está dentro daquele navio, aqueles marinheiros, né? Morrem de fome, morrem por doenças causadas devido à precariedade do local onde eles foram presos. E com a ofensiva que o Brasil fez com isso e com o ganho que o Brasil teve na política dentro do Uruguai, o Paraguai declara guerra aí contra o Brasil em 3 de dezembro de 64. Né? A Argentina se manteve neutra até então, ela não tinha se manifestado. Era um importante aliado, porque ela também ficava com uma parte do Rio, né? Mas em março de 65, o Paraguai também declara guerra contra a Argentina, porque a Argentina estava permitindo o acesso dos navios brasileiros. E segundo o governo do Paraguai, né, isso era uma prova de aliança. Então, em maio do mesmo ano, 1865, é feito um tratado, né, entre esses 3 países, Argentina, Brasil e Uruguai. Né? Por isso a Guerra da Tríplice Aliança. Então esse aí foi o início da guerra. Então esse combate vai ser dividido em 3 fases. Né? Essa primeira fase é a fase das ofensivas paraguaias, né, quando eles de fato entram em combate armado. A gente tem aí como mais significativo, tiveram outros, mas os mais significativos foram a Batalha do Jataí, que foi perto de Buenos Aires, eles invadiram lá a Argentina, perderam, e a Batalha do Riachuelo, que foi contra os brasileiros, eles também perderam. Né? Muito foi elogiada a Marinha Brasileira devido a esse combate. Eu não vou detalhar batalha por batalha, porque eu acredito que seja para o nosso formato atual não frutifica, né? A segunda fase foi a ofensiva aliada, que foram já quando essa guerra ela entra em solo paraguaio, que foi aí onde o país sofreu mais, né? Lembrando que ele foi quem deu início a essa guerra, mas também foi mais prejudicado. Nós tivemos aí a Batalha do Tuiuti, que eles perderam também, a invasão do Paraguai por esses 3 países, e em 1869 os brasileiros eles ocupam Assunção, que é a capital do Paraguai, né? E aí onde a gente vai encontrar maior número de mortes de civis, de hospitais destruídos, escolas destruídas. Não só soldados, aí a população em geral sofreu com essa ocupação de tropas brasileiras, né? Que uma população que talvez não tivesse envolvida, né? Não devesse ser responsabilizada pelo que estava acontecendo, mas em períodos de guerra esse tipo de coisa acontece. A terceira fase a gente vê aí a retirada da Argentina e do Uruguai, o pior já tinha passado, embora eles tivessem perdido muito também nos combates, como eu já falei anteriormente para vocês aí, alguns números. O Paraguai ele instala um governo provisório, né, que é um governo, porque o Solano Lopes, que era quem governava, né, o Paraguai nesse período, ele sai, ele foge, tanto pela desaprovação do povo pelo que ele tinha levado ao país, e também por estar sendo procurado pelas tropas inimigas, né? Ele foi morto, ele foi degolado depois quando encontrado, né? Então essa seria a terceira fase, que se encerra com a morte do Solano Lopes. Como consequência, a gente tem a perda de território, né, do Paraguai. Ele perdeu tanto para a Argentina quanto para o Brasil. O Paraguai ele tinha ocupado algumas terras de Minas Gerais, ele devolveu e perdeu também parte do que era dele. O Paraguai entrou em uma dívida de guerra altíssima, que eles não conseguiram pagar com o passar dos tempos, e que essa dívida foi perdoada pelo governo brasileiro já na era de Getúlio Vargas, em 1943. Né? Consequência aí para o Brasil,
as Forças Armadas foram fortalecidas, né, pelas vitórias que eles tiveram, pelo progresso. Nós tivemos aí, e isso é importante que a gente vai ver no próximo conteúdo, nova luz sobre o debate sobre a libertação dos escravos, né? Porque muitos desses escravos, dessas pessoas escravizadas, elas entraram nessa guerra com a promessa de serem alforriadas e também muitos foram coagidos a participar, né? E nós tivemos aí também o debate sobre a importância das Forças Armadas, né? Que eles ganham nova vida e conforme o passar do tempo eles vão entrar em confronto contra o próprio governo do Império, né? Devido à importância que eles acreditavam que ele tinha e o reconhecimento que eles não estavam recebendo. Né? Então isso aí vai ser um ponto importante até para a própria proclamação da República, como a gente vai ver semana que vem. Então por hoje é só isso.